Graças e paz, irmãos. Culto abençoado, né? As palavras, o momento de louvor, de adoração, as orações. É um tempo precioso para nós. Para você que resolveu dedicar sua quarta noite ao Senhor, reconhecendo que o tempo da tua vida é Ele que dá. E como em gratidão, você reúne a sua família. Você encoraja a sua família. Você tem encorajado a sua família a vivenciar esse momento de culto, esse momento de uma pausa para ouvir o que Deus tem a falar conosco, uma pausa para se reunir como igreja, e isso é muito, muito importante. Isso fortalece um ao outro. O texto de hoje é um texto muito conhecido da igreja e dos irmãos, e que falou fortemente ao meu coração, e compartilharei com os irmãos em rápidas palavras. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. O tema da reflexão nessa noite é repouso para os cansados. Repouso para os cansados. E nós vamos ver o que a palavra do Senhor, que Jesus fala sobre isso, quando Ele faz o grande convite, né, muito conhecido. E que o coração de cada irmão esteja aberto para ouvir o que Deus tem a falar. Continuar falando, né? Amém? Mateus capítulo 11, o verso 28 diz assim: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as almas de vocês, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor, obrigado pela manifestação da Tua palavra nessa noite, Pai. Nós te agradecemos, Deus. Seja ali através do profeta Ezequiel, agora, Pai, o Senhor fale e continue falando em cada coração, Pai. Obrigado, Senhor, por essa agência continuar aberta e transmitindo os cultos online, Pai. Contempla cada família. Te agradecemos pela equipe de transmissão, os irmãos que têm incendiado, Senhor, com amor no coração a vida e têm exalado. E nós vimos Ti na vida deles, Pai. Muito obrigado pela vida de Dion hoje aqui, a vida de Jonas e a vida de Gilton nos auxiliando na transmissão. Te agradecemos pela vida de todos. Obrigado pela vida do pastor, Pai, que tem sido incansável, Pai, na ministração da Tua palavra. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, antes da gente ir ao texto base nosso, é necessário a gente entender todo esse contexto em que Jesus disse isso. Se faz necessário para entender as reais palavras de Jesus. Esse capítulo 11 de Mateus, na verdade, Jesus começa o discurso dele no 10, quando envia os 12, e também ali tem o envio dos 70. E ali Jesus dá instruções àqueles discípulos, como eles deveriam pregar, como eles deveriam se comportar ao entrar em cada cidade. E no início do capítulo 11, ele diz assim, Mateus 11, 1. Depois que terminou de instruir seus discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. Interessante, né? Depois que ele terminou de instruir os seus discípulos, pensava que Jesus iria agora o quê? Descansar. Jesus disse, não, olha, os 70 estão indo, os discípulos estão indo, e eu também agora vou para a Galiléia. Tem umas cidades lá que eu vou pregar a palavra. Aí quando Jesus estava indo no caminho aí, chegaram os discípulos de João. E é interessante esse relato agora de João. João sabia quem era Jesus ou não? Sim, ele teve a revelação. Ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, precursor de Jesus, anunciou o Messias, o último profeta anunciando a vinda do Messias, conterrâneo ao Messias ali. E João ouviu falar, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, veja, mesmo na prisão, mesmo João na prisão, João tinha alguns discípulos que não estavam ainda seguindo a Cristo.
E João reuniu aqueles discípulos, olha, vem cá, vai lá saber se ele, pergunta a ele se ele realmente é o Messias. João sabia que era, mas aqueles discípulos estavam no lugar errado. Aqueles discípulos estavam ainda perto de João, sim, pela consideração, carinho, João, o grande profeta, mas agora se levantou maior do que João. E João sabia o seu fim. João sabia qual seria o seu fim. E disse, olha, vai ver, vai perguntar se ele é realmente o Messias, o Cristo, o Salvador. E foram perguntar a Jesus. E Jesus respondeu, olhe, volte e anuncie a João o que vocês estão vendo e ouvindo. Veja que Jesus estava instruindo os discípulos, agora Jesus estava indo pregar na Galiléia, naquelas cidades, mas o que é que estava acontecendo durante esse caminho? Chama atenção para a gente entender todo o contexto, tá bom? E o que está acontecendo é que os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres, e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Vai dizer isso a João. Vai dizer a João, em outras palavras, que o Cristo, ele está aqui. O Cristo está aqui. Então, nós temos aí no capítulo 11, os discípulos de João querendo saber mais sobre Jesus, se ele era o Cristo, e Jesus aproveita a oportunidade e disse, agora eu vou testemunhar de João, agora eu vou falar quem é esse João. Entre os nascidos de mulher, ninguém se compara a João, mas o menor, ele diz, o menor é maior do que ele, falando de Cristo. Cristo é maior do que ele. Então aqui Jesus dá testemunho, Jesus fala também de como João se vestia, de que João não se vestia de roupas finas, João pregava no deserto, e Jesus Cristo testemunha de João, dá testemunho de João. Pois se todos os profetas e as leis profetizaram até João, João foi o último, e vocês quiseram aceitar, este é o Elias que havia de vir, aquele que tem ouvidos, ouça. Irmãos, agora eu entro no capítulo 11 aí, no verso 16 ao 19, eu chamo a atenção, porque Jesus agora ele vai contar uma parábola. E observe que Jesus está indo em caminho a Galiléia. Já pregou, já instruiu os seus discípulos, instruiu os 12, testemunhou de João, e agora Jesus vai falar de uma geração insatisfeita. Ele continua a testemunhar de João, mas aqueles que estavam andando com Jesus, ele vai chamar a atenção. Olha, venha cá agora, veja o que Jesus disse. Ao que posso comparar esta geração? Ao que eu posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Veja, talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo aqui. Mas aqui Jesus está falando de uma forma alegórica, mas ele está falando daquela geração. Uma geração insatisfeita. Jesus está dizendo daquela geração, vocês só sabem criticar e dar ordem. Vocês só sabem criticar e dar ordem. Ele está falando para aqueles que estavam ali caminhando com ele. E ele compara aquela geração a crianças birrentas, crianças implicantes, crianças enfadadas, crianças que gostam de gritar e cheios de queixas, crianças que... Você conhece uma criança que você adula para participar de uma brincadeira e a criança fecha a cara, por mais que você esteja alegre, por mais que você esteja de boa vontade e não quer? Acho que você já deve ter conhecido um caso assim, ou já ter presenciado, ou até mesmo com seu filho. Você faz de tudo. Eu já passei por isso com Heloísa. Já passei. Então Jesus aqui está falando desta geração, essa geração insatisfeita que é como criança. Por que Jesus está falando isso? Por quê? Porque essa geração insatisfeita,
que age como uma criança, ele até diz aqui, ó, nós tocamos flautas, queremos que vocês dancem no casamento, aquela alegria, e vocês não dançam. Aí ele diz, olha, nós cantamos lamento, como se estivessem no enterro, e vocês não se entristecem. Veja que geração insatisfeita. Aí Jesus pega essa alegoria e traz agora para o verso 18. Pois veio João, continua a testemunhar de João. João que jejua e não bebe vinho e vocês dizem, essa geração insatisfeita disse de João, ele tem demônio. Aí vem o Filho do Homem, Jesus, se referindo a ele, vem Jesus, ando com os publicanos, bebo vinho, que eu digo assim, sento com eles, eu como com os pecadores, e vocês me chamam de glutão, beberrão e amigo de pecadores. Vocês não estão satisfeitos com nada. Se João não fazia, vocês diziam que tem demônio. Se eu faço, vocês me chamam de beberrão, que ando com pecadores. Vocês percebem o que Jesus está falando aqui? Geração insatisfeita. Geração insatisfeita. Até a gente entender o chamado do vinde a mim, é necessário entender tudo o que Jesus está passando aqui. Essa geração insatisfeita só sabe criticar e dar ordem. Aí ele diz, para vocês, João Batista é um louco porque jejua enquanto querem se divertir. Vocês reprovam a mim porque faço refeições com publicanos, enquanto vocês insistem, os fariseus, os hipócritas, insistem numa rígida separação de pecadores. Vocês odeiam a pregação de arrependimento e odeiam a proclamação do evangelho. Aí agora ele vai entrar nas cidades. Nossa geração, será que tem se comportado assim? Tanta gente satisfeita, né? Satisfeita. Quem sabe algum de nós que estamos ouvindo aí, você está insatisfeito, satisfeito com tudo. Se alguém tenta lhe agradar, continua insatisfeito. Se alguém tenta dentro de casa lhe fazer algo para você sorrir, você é insatisfeito. Você está insatisfeito, quem sabe, com a igreja que você congrega. Você está insatisfeito, posso até, pastor, me perdoe, mas quem sabe pode encontrar um coração. Você está satisfeito porque o pastor Samuel manda 3 vezes vídeo no grupo do WhatsApp. Veja que você não tem nada que lhe agrade. Você nem ouve, ainda fica insatisfeito. Pode ocorrer, irmãos. Pode ocorrer. Você está insatisfeito com o horário do culto, você está insatisfeito porque não pode vir à igreja. E sim, você só sabe criticar, não faz nada. E aqui Jesus está comparando aquela geração desse jeito. Porque falavam de João, aí Jesus faz de outro modo e fala de Jesus. Está aí o texto. Mas quando os fariseus, aí diz o texto, ainda no verso 19, mas a sabedoria é comprovada pelas obras do que acompanham. Ele diz, é pelas obras. E agora vem a advertência. A gente está caminhando, a gente já viu que Jesus instruiu, Jesus agora está indo para pregar nas cidades, e durante essa pregação durante essa ida, chegam os discípulos de João, pergunta se ele é o Cristo, ele dá testemunho do que está acontecendo naquela jornada, e começa a anunciar de João, ele aproveita a oportunidade para falar de uma geração insatisfeita, essa geração que criticava João, é a mesma geração que critica ele, e agora ele olha para as cidades que mais ele pregou, ele ora para as cidades que mais fez milagre, e diz, e denuncia essas cidades, Jesus denuncia, e consequência pelo arrependimento, pelo não arrependimento. Então Jesus começou a denunciar as cidades, em que havia sido realizada a maioria dos milagres, porque não se arrependeram. Quantas pessoas hoje a gente já está indo para 60 dias de isolamento social, vendo as coisas se apertando, vendo as coisas, o caminho ficando mais estreito, mas o coração continua duro. Coração continua duro.
Pode ter pessoas assim, sim. Por mais que a gente chame para viver, tentar viver uma comunhão mesmo que virtual, por mais que a gente chame para tentar se entrosar, mas continua insatisfeito. É tanta insatisfação. Isso faz mal, irmão. Eu estava ouvindo um testemunho ontem de alguém que era enjoado por tudo na vida. Era enjoado, comia qualquer coisa, ficava enjoado, comia. O que ela comesse, essa pessoa comesse, ficava enjoada. O que aconteceu? Através de consultas a psicólogos, através de meditação, essa pessoa refletindo sobre a sua vida, ela era tão enjoada com a situação que aquela situação passou a fazer parte do corpo, dentro do corpo dela. E tudo que ela comia, ela passava enjoada devido a essa situação. E eu imagino quantas pessoas insatisfeitas com a vida do outro, irmão. Irmão, acorda, você está levando um fardo, está levando um peso que não é seu. Existia essa geração aqui. Aí Jesus disse, ai de você, Corazim. Aí ele diz, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo eles teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se as suas cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será levado até os céus? Não, você descerá até o inferno. Se os milagres que em você foram realizados, se tivesse sido realizado em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. E aqui é Jesus. O juiz, ele sabe o que está fazendo o juiz. E aqui, irmãos, a punição no dia do juízo a gente percebe que é em consideração à oportunidade. Betsaida e Corazim tiveram uma oportunidade que Tiro e Sidom não tiveram. E não se arrependeram. Cafarnaum viu os milagres sendo feitos. Jesus chegava em Cafarnaum e estava lá os milagres. Você viu o relato dos milagres. Mas não se arrependeram. Diz que haverá menos juízo para Sodoma do que para Cafarnaum. E para você que tem ouvido, Deus chamando, Deus lhe chamando, se arrependa, volte, mas o coração permanece duro. E aqui Jesus agora entrando para o nosso texto. A gente entrando, Jesus naquela ocasião disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e ocultos e revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Veja que coisa maravilhosa Jesus agora falando. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho quer revelar. Aí ele, depois de glorificar o nome do Senhor, dizer que os sábios e os entendidos não viram, não entenderam a graça de Deus, a revelação de Deus, e sim os pequeninos, ele diz, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Jesus convida os cansados e os sobrecarregados, e não os sábios e os entendidos. Os sábios e os entendidos não foi revelado. O Pai escondeu, porque o Pai quis esconder. Deus não está sendo injusto. Deus não está sendo injusto por causa disso. Não há nenhuma injustiça aqui. Ele é Deus. Ele faz como quer. Aquilo já é juízo e julgamento sobre os sábios e os entendidos. Sobre os sábios e entendidos que ignoraram, que foram indiferentes. Aqueles que falaram de Jesus, falaram de João Batista. Eles já têm o juízo deles. Foi escondido
a revelação que o Pai deu aos pequeninos. E aqui Jesus diz, não aos sábios entendidos, mas aos pequeninos, aos cansados e sobrecarregados, venham a mim. O Filho revela o Pai, não para satisfazer a curiosidade do culto, tampouco para reforçar a autossuficiência do arrogante, mas para fazer os pequeninos, está no verso 25, conhecerem o Pai, para introduzir ao cansado o descanso. Um descanso para a alma, é um descanso final. Aqui nesse texto Jesus apresenta um descanso final, mas esse descanso é também para aqui, esse descanso é para agora. Por isso o tema dessa reflexão, repouso para os cansados. Mas esses cansados, esses sobrecarregados, não são todos os entendidos, os filósofos, muitos filósofos da era atual, muitos youtubers na era atual, muitos cientistas políticos e tantos outros estão escondidos o que vocês estão ouvindo agora. Eles não encontram descanso. Nós encontramos descanso, porque prove ao Filho revelar. Aprove Deus revelar. Diz isso no texto. Esse é o texto. Jesus convida o cansado, os que ficaram cansados por causa da luta, a labuta, o peso. Não era fácil, irmãos, carregar aquele sistema e ser obrigado dentro as leis que os fariseus impunham, que os sacerdotes, o regime político opressor romano, carga de impostos, não tinha liberdade, era um peso para o povo. E o repouso andava entre eles, era Jesus Cristo. Jesus é o repouso para a tua alma. Jesus é o repouso para o teu cansaço, o teu esgotamento. Tem pessoas esgotadas fisicamente, esgotadas mentalmente nesse momento de não aguentar mais ver um jornal, de não aguentar olhar o seu Facebook, as pessoas morrendo, os amigos, toda semana chega um amigo de um amigo que morreu, e parece que as coisas estão cada vez mais próximas. Isso traz um esgotamento, e só em Jesus é que encontramos esse repouso para a nossa alma. Outros estão esgotados de discussão políticas em suas redes sociais, discussão políticas também dentro dos seus grupos de WhatsApp. É um momento de trazer refrigério, trazer repouso, mostrar o repouso em Jesus Cristo, trazer esperança, mas estamos vendo o povo cada vez mais esgotado. Irmão, se aquele grupo de WhatsApp te esgota, o que impede você de sair dele? Se aquela situação esgota de debate, sai disso, irmão. Se não está te fazendo bem. E assim tem sido os nossos dias. Jesus convida o cansado da luta, da labuta pesada. Ele só não convida os cansados. Ele convida os sobrecarregados. É tipo, os sobrecarregados é como as bestas de carga. Veja, além do cansaço, a sobrecarga. Essa sobrecarga pelas responsabilidades. Muitos estão sobrecarregados pela incerteza dos seus empregos, a incerteza financeira, a incerteza da vida. São cargas, são sobrecargas. E Jesus, ele convida aos pequeninos, aos cansados e sobrecarregados, a descansar nele. E eu lhe darei descanso. Quem pode dar descanso se não for Jesus hoje, irmãos? O governo do estado de Pernambuco pode dar descanso? Não pode. A prefeita pode dar descanso? Não pode. O presidente pode dar descanso? Não pode. Os cientistas, os médicos podem dar esse descanso que tanta alma da gente quer, o corpo quer? Não pode. O único que pode dar descanso para a minha vida e para a tua é Jesus. Lá você pode encontrar repouso. Pode sim.
O que te impede de ir para lá? De tirar, de entregar essas cargas a Ele, esse fardo a Ele. Veja o que Ele tem para você. É isso que Deus tem para nós. Deus tem isso para a minha vida, para a sua vida. Quando Ele fala aqui, o cansado sobrecarregado, o cansaço é após um dia de trabalho corporal. E o sobrecarregado é essas cargas do compromisso, da responsabilidade, do cansaço mental. Isso estava deixando aquele povo para baixo, sem força. E ele veio ali para trazer justamente repouso. Seu chamado, cheio de autoridade e de bondade, se dirige aos afadigados, aos oprimidos, aos pobres pecadores, cujo peso das transgressões os curva ao chão de que não encontram consolo ou alívio em qualquer coisa nesse mundo. E assim pode ser você nessa noite. E o chamado é para repouso. Repouso para o cansado. É assim nessa noite que o Espírito Santo fala. Aquela geração insatisfeita estava precisando, era de repouso. Estavam cansados. Muitos hoje insatisfeitos com tantas coisas e não conseguem descansar. Precisa descansar em Jesus. Tenho dito isso à minha alma. Tenho dito isso para mim. No momento que as coisas ficam difíceis, olhando notícias, disse, não, preciso ir lá para o Mestre. Lá que eu encontro o repouso para o cansado. Ninguém precisa ter medo, tá certo? Ninguém precisa ter medo algum de que suas forças sejam incapacitadas, não sejam o suficiente para conquistar esse descanso. Não é você que vai conquistar, é Ele que vai te dar. É Ele que vai te dar. E Ele diz, tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Novamente, vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. Jesus quer trocar o teu fardo pelo fardo dele. O dele é leve. O jugo dele é leve. É Ele que capacita para levar. É Ele que orienta. É Ele próprio que vai discipular. E aqui Ele continua falando sobre isso. Eu darei a vocês. Não é uma obra humana, mas um ato de Deus que o ser humano recebe como presente. Então, queridos irmãos, Jesus estava lá andando, indo pregar nas cidades, depois de destruir, sem parar, com seus discípulos. Olhou para as cidades, se entristeceu porque não encontrou arrependimento. Mas ele louvou o nome do Senhor e disse, Pai, Tu escondeste isto dos sábios e dos entendidos, mas Tu revelaste aos pequeninos. Eu te dou glória, Pai. Eu louvo o Teu nome, porque é o Senhor que faz isso. Venham a mim vocês cansados e sobrecarregados, e eu tenho descanso para a vida de vocês. Só Jesus tem repouso para nós, para o cansado. Então, o que está te deixando cansado mentalmente? O que está te afligindo? Saiba, com Deus, o repouso dele, Ele cuida do teu amanhã. Ele cuida do hoje. Vamos descansar no Senhor. Os dias não são fáceis. Sei que tem irmãos cansados, sobrecarregados, oprimidos, mas nosso descanso está em Deus. Descansa nele nessa noite. Amém? Amém?